No ar, Salete. Boa tarde, bem-vindos ao Serra Negra na Roda, programa transmitido pela página do Facebook da Casa da Cultura Dalmo de Abreu. O nosso convidado de hoje é o cientista político Antônio Carlos, professor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, Unesp de Marília e da Universidade de São Paulo, além de autor de diversos livros como Estado, Os Portões do Éden, O Voo de Minerva e A Sinfonia Inacabada, a política dos comunistas no Brasil, lançamento da segunda edição. Boa tarde, professor. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Uma boa tarde a você, ao Carlos Mota e aos ouvintes, às ouvintes, e dizer que é um prazer estar aqui com você, para a gente bater um papo aí. Que ótimo. Professor, nós chegamos ontem a 400 mil mortes por Covid-19, das quais 100 mil em 5 dias. Temos aí uma CPI da pandemia, uma popularidade despencando, economia em frangalhos. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o senhor acha que, o que me parece é que só uma ação política poderia ter um rumo diferente. Qual que é a sua opinião sobre isso? O senhor acha que a pandemia pode mudar essa situação e esse cenário? Olha, eu acho que vivemos um momento muito difícil. O Brasil, acho que nunca vivemos uma situação desse jeito. Né? 400 mil mortes Você imagina que em Hiroshima e Nagasaki, onde em cada cidade explodiram uma bomba atômica, na época da Segunda Guerra Mundial, já não precisava mais fazer isso. Mas acho que os Estados Unidos queria testar para ver se matava muita gente. Se você somar Hiroshima e Nagasaki, não dá metade dos mortos que nós temos aqui por essa pandemia. E lembrar que a pandemia ela é resultado de uma incompetência. E mais do que isso, de uma ideologia. Né? Não a pandemia porque a pandemia surge lá na China, inclusive em função de desequilíbrio ecológico, né? Porque animais que tinham essa doença passam para outros animais, ela faz mutação e chega no ser humano, né? Mas quando ela chega na China, vai para a Europa, já se tinha um quadro de que era uma pandemia mundial, por isso que é pandemia, e que se teria que tomar uma série de medidas, e o governo Bolsonaro, que já tinha problemas, né? Porque quando chega a pandemia aqui, nós já estávamos com um ano de governo de Bolsonaro, e nesse período estávamos em problema econômico, crise econômica, estávamos em recessão industrial e estávamos com um aumento do desemprego. Né? Então, quer dizer, você já tinha uma dificuldade do governo de atuar com um programa econômico, político, programa de desenvolvimento, né, programa educacional. Né, muito pelo contrário, ele começa a tirar verba da pesquisa, começa a tirar verba das universidades, e aí chega a pandemia. Chega a pandemia e o Bolsonaro é o primeiro a dizer: isso é uma gripinha, né? Nós temos que ser corajosos, não temos que ter medo, como se fosse uma questão de machismo, ou de coragem, ou de covardia, a questão de uma pandemia. Né? E já se sabia algumas medidas que tinham que se tomar, porque países como a Itália estavam sofrendo mortes enormes, quantidade de pessoas morrendo, e se sabia que o lockdown, que o afastamento social, as máscaras eram fundamentais. Né? E que não tinha remédio para curar, remédio preventivo, a não ser a necessidade de desenvolver uma vacina que naquele momento não tinha. Ora, não só o governo Bolsonaro e o presidente Bolsonaro fez pouco caso disso, como saía sem máscara, provocava aglomeração, dizia que sentia muito que tinha morrido 100 mil pessoas, que ele não era coveiro, uma maluquice, né? Demite o ministro da Saúde, que naquela época era o Mandetta,
não é? que tinha já estava batendo de frente, dizendo, assim você não vai resolver. Ele dizia, não, isso aí vai ter um equilíbrio, vai morrer umas 80 mil pessoas e tá bom, porque aí você vai chegar na imunidade de rebanho. A pessoa, não é assim, o pessoal dizia, não é dessa maneira simplória, a coisa é mais complexa. Conclusão, chegamos a 400 mil mortos. Né? E há uma responsabilidade direta, porque primeiro ele demite o Mandetta, põe um outro médico que dura um mês e demite o Reich também, porque também não aceitou as maluquices dele, cloroquina. Né? Cloroquina a gente sabe que não cura, não tem menor fundamento científico. E aí pôs um general, né, que aparentemente entendia de logística. Ora, como é que você põe um general que não entende nada de saúde para comandar um Ministério da Saúde? É como se você pusesse um médico para comandar o Ministério da Defesa. O médico não ia ser um bom ministro da Defesa. Assim como um general que não fosse, porque pode ter general médico, né? Mas o cara não era médico, ele era especialista em logística. O que se viu foi que nem de logística ele entendia, e que você viu foi um crescimento desenfreado de uma pandemia. Então, o Brasil vive hoje uma crise econômica, uma crise sanitária e uma crise de crise social profunda. Né? E, obviamente, agravado com essa avalanche de pessoas que morrem por dia. 400 mil pessoas é uma coisa inimaginável. Eu acho que a gente vive de angústia cotidiana por isso. Né? Mesmo agora tem eu tive uma tia velhinha que morreu, eu tive colegas que já morreram, e tem uma amiga de adolescência que pegou a Covid e, por sorte, foi extubada e está reagindo bem. As minhas duas meninas pegaram Covid, mas muito jovens, elas resistiram bem. Mas, quer dizer, é uma situação que eu diria bastante complicada, bastante complexa, e eu acho que nós temos que responsabilizar pessoas. Quer dizer, eu fiquei muito feliz com a CPI da Covid, eu acho que demorou muito para ter uma CPI da Covid, porque agora vamos começar a buscar quem são os responsáveis. E aí nós chegamos no momento, eu vou colocar a minha opinião, não como cientista político, mas como cidadão, né? Que não dá mais para esse governo Bolsonaro continuar, porque ele não resolve a questão econômica. Ele fez uma reforma trabalhista que prejudicou os trabalhadores. Ele fez uma reforma da Previdência que dificulta as pessoas se aposentarem. Ele não tem projeto econômico, ele não tem projeto de desenvolvimento, ele não tem projeto social. E o ministro da Economia fica falando bobagem, quer pôr uma granada no bolso do funcionário público, porque as pessoas querem viver muito assim, não dá. Quer dizer, que agora a última dele foi que, onde já se viu o filho do porteiro para a universidade, esse é o governo Bolsonaro, a gente não quer esse governo. O Brasil optou, errou, eu acho que a gente corrige erro, né? Quando a gente erra, a gente corrige o erro. Uhum. E o senhor acha que tem, eu vou perguntar a Mota depois, você acha que tem condições políticas para isso? Porque além de toda a articulação, né, no Congresso, você precisa das ruas, precisa da vontade popular para que isso aconteça, né? O senhor acha que tem essas condições políticas para isso? Eu acho que tem. Quer dizer, de um lado, a pandemia dificulta muito a mobilização social, né? Eu imagino que se não tivesse a pandemia, a movimentação social ia ser muito maior. As pessoas iam para a rua. Tal. Como a pandemia se agravou, a coisa ficou mais difícil. Se nós lembrarmos, eu esqueci de colocar uma coisa, quer dizer, houve 11 ofertas de vacina para o governo Bolsonaro no ano passado. Ele não aceitou nenhum. E mesmo a questão da Coronavac, aqui de São Paulo, ele implodiu a primeira tentativa que o Pazuello tentou de comprar. Ele implodiu, disse que era vacina da China, que não queria vacina, ele que arrumasse outro cara, falando do Dória, ele que arrume outra pessoa para pagar a sua vacina, quer dizer, é uma maluquice. Isso gerou o descontrole, quer dizer, você não tem vacina. Então, por mais que nós já vacinamos quase 30 milhões de pessoas. Mas 30 milhões de pessoas, que você pode dizer, bom, o pessoal fala, Israel vacinou a sociedade inteira, mas são 9 milhões de pessoas. Israel tem a população de São Paulo.
A Inglaterra já vacinou quase toda. A Inglaterra tem 50 milhões de habitantes. Né? Quer dizer, Estados Unidos não. Estados Unidos tem fábrica, está vacinando bastante, tem 400 milhões de habitantes e tal. Agora, o que nós temos que entender é o seguinte: a responsabilidade do governo foi não se preparar para uma pandemia que todo mundo dizia que era grave. E ele continuava, e continua falando em cloroquina, e continua falando em tratamentos preventivos, não existe isso. E continua sendo contra o fechamento quando a coisa complica, continua sendo contra a máscara, faz aglomeração. Quer dizer, eu acho que chegamos num momento que de fato, a sociedade, e eu acho que uma coisa interessante, o parlamento, a gente sabe que o parlamento brasileiro é muito complicado. O Brasil não tem uma tradição de fortes partidos políticos, partidos ideológicos, programados, com programas de desenvolvimento, com programas para de educação, de saúde, de ciência. Os nossos partidos são muito fluidos, porque são partidos que funcionam muito mais como grupo de negociado, né? Tirando alguns partidos ideológicos. Eu diria que, infelizmente, há uma redução dos partidos ideológicos aos partidos de esquerda. Né? E mesmo assim não são todos. Partidos nacionais, com projeto econômico, com projeto social, com projeto de sociedade e tal. Né? Mas o conjunto dos partidos brasileiros não funciona assim. É meio que bancada de balcão de negócio. No entanto, qualquer deputado é muito sensível à opinião pública, porque ele vive do voto. Deputado, senador, vive do voto. Então, quando a sociedade começa a pressionar, ele fala, bom, né, será que se eu votar contra, por exemplo, os interesses aí dos trabalhadores, eu acho que esses caras que votarem em mim não vão votar mais. E aí, ele é sensível, né, ao voto, mas ele é sensível à pressão popular. Assim como o próprio Supremo Tribunal Federal também é sensível às pressões populares. E, nesse sentido, você tem pressões, as pressões da sociedade são grandes. Não é só dos setores dos trabalhadores, dos sindicatos, mas é também do próprio empresariado. Porque essa coisa de você não resolver a pandemia e não conseguir tocar a produção, ou fazer como fizeram alguns países, fecha lá um mês, fecha 2 meses. Difícil. Mas você fechar e abrir e fechar é pior, porque aí você não tem aquilo que eles chamam de achatamento da curva. Né? Quer dizer, e mais, nós não temos vacina. Né? A vacina que nós temos é o Butantan, que produz, e um pouco da Fiocruz, mas o grosso é o Butantan. E nós vamos ter que contar, apesar de estar chegando aí outras vacinas, nós vamos ter que contar mesmo com a vacina do Butantan e da Fiocruz. Né? E que ainda nós não conseguimos fazer um ritmo daquilo que nós precisamos, vacinar 1 milhão por dia. Né? Então, se tem pressão, a pressão é vacina, a pressão é manter o SUS, melhorar, você vai ver que vai ter uma pressão na sequência de manter e melhorar o SUS. Né? E sem os absurdos que acontecem no governo Bolsonaro, como o ministro da Economia, o Guedes, mais uma do Guedes, tem a última do Guedes, né, sempre, que agora, numa reunião aberta com empresários de saúde, falou que o vírus tinha sido uma invenção chinesa. O vírus não é uma invenção chinesa. O vírus é produto de um processo biológico, resultado de desequilíbrios ecológicos. Enfim. Então tem uma pressão popular, Salete. Uhum. E professor, no âmbito, vamos dizer assim, do próprio funcionamento da CPI, né? O que o governo, por exemplo, pode fazer para impedir que a CPI chegue à conclusão lógica de que o governo é, de fato, responsável por essa crise sanitária tremenda? O que o senhor acha que eles podem fazer para evitar isso daí? Eles têm força para evitar isso daí? Olha, eu diria que o governo Bolsonaro ensaia com o Centrão. Né? O Centrão é aquele conjunto de partidos que você não sabe muito bem. Você pode chamar o Centrão de pântano. Né? Porque se você pensar, essa terminologia esquerda, direita e centro, vem da Revolução Francesa. Quando houve a Revolução Francesa, no parlamento, à esquerda ficavam os mais radicais, os jacobinos, na direita ficavam os girondinos, né?
os girondinos, e no meio ficava uma coisa amorfa chamada pântano, que ia de acordo com os seus interesses, né? O Centrão é um pântano, você não sabe muito onde está pisando, né? No entanto, você tem eleições no ano que vem. Isso é uma coisa certa, objetiva. Quer dizer, o processo eleitoral no ano que vem começa. Isso significa, objetivamente, que o próprio Centrão ele está entrando em crise, né? E você tem uma pressão da sociedade, eu ia dizer, inclusive de empresários. Quer dizer, a base empresarial, por exemplo, o agronegócio, que apoiou o Bolsonaro, hoje não apoia mais. Você tem uma minoria, o pessoal, muito mais o pessoal ligado aí à grande produção, que a gente chama do latifúndio, mas não do agronegócio, né? Você tem os pequenos comerciantes aí que apoiam o Bolsonaro, mas o grosso das classes produtivas, né, do empresariado, tá, ou pulou fora ou está no limbo, né? Dizendo, bom, vamos ver o que acontece. Então, você teve a manifestação dos banqueiros, né? Uma carta de banqueiros, empresários, cobrando do Bolsonaro atitude, né? Atitude política no sentido de qual é o seu projeto econômico de desenvolvimento. O dinheiro brasileiro hoje, o dólar está R$6. Isso nos interessa? Interessa alguns setores. Setor, por exemplo, da exportação. Agora, para a sociedade, para o Estado, que paga as dívidas em dólar, por exemplo, isso é uma desgraça, né? Para nós, que não recebemos nenhum dividendo da venda do agronegócio, das commodities, né? De carne, cereal, grão, né? Tal, a gente não recebe nada, né? Porque nós vivemos do trabalho. Então, quer dizer, o dólar a R$6 é a caristia na comida, a caristia no combustível, né? É a caristia no gás de cozinha. Então, os empresários estão cobrando do Bolsonaro qual é o seu projeto. E aí, eu acho que a CPI, se ela for uma CPI, se ela conseguir fazer os levantamentos, eu acho que ela vai ter um resultado, como foi a CPI do governo Collor, né? Que o resultado da CPI do governo Collor foi o impeachment, né? O impeachment resultante da avaliação da corrupção, da inépcia do governo, né? Assim como você tem hoje o governo Bolsonaro, está enfiado em corrupção, os filhos dele estão acusados de várias ações criminosas, né? Rachadinha e assim por diante, né? E aí, eu acredito que a CPI pode ser, não quer dizer que vai ser, mas ela pode ser um desencadeador aí de um processo de impeachment. Existem mais de 100 pedidos de impeachment de Bolsonaro, que o presidente da Câmara dos Deputados aceitou em cima. Isso. Mas a gente tem também aquela... na Câmara e no Senado, você tem na presidência, na Câmara, né, o Arthur Lira, que é um radical defensor, né, do governo, né, por ali ele falou que não passa nada, né, tem esse impedimento, né, a briga, o senhor acha que o Centrão, vamos dizer assim, ele pode mudar de posição mais rapidamente, de acordo com a movimentação dessa CPI? Se você lembrar, o Centrão foi base de apoio do governo Lula, e foi base de apoio do primeiro governo Dilma, e depois rapidamente mudou, né? Então o Centrão ele é imprevisível, né? E ele é oportunista, ele sabe os seus limites, onde o sapato aperta, né? Tem a questão das eleições, né? Vou dar um exemplo. Aqui em São Paulo, aquele deputado do Cidadania, né? que bulinou a deputada, uma coisa horrorosa, né? Sim, foi lá, né? Eu esqueço o nome do cara, nem quero lembrar, nem precisa lembrar desse. No início, se fez todo um trabalho ali dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para segurar o cara, para dar uma punição de 3 meses, mas não deu. A pressão da sociedade, ele acabou tomando 6 meses de gancho. Né? Quer dizer, por quê? Porque você tem a pressão, a sociedade pressiona. Né? E o que eu falo, o deputado ele é sensível no voto.
Ele fica pensando, eu vou ter voto ou não vou ter voto? Isso que eu vou fazer vai me dar voto ou vai me tirar voto? É isso que eu raciocínio, infelizmente, de um raciocínio chulo, né, eu diria, de uma tradição política onde você não vota em partidos, mas você vota em pessoas. Né? O que é muito ruim. O que é muito ruim. Exatamente. E o senhor acha que a ascensão do Lula e a volta do cenário político também mudou? O Centrão também, né, que, como o senhor disse, o Centrão estava com o governo Lula, com o governo de Bolsonaro, que pende melhor para ele, né? Olha, essa questão do Lula é complicada pra caramba, porque, primeiro, o que está claro hoje foi desmascarado tanto pelos vazamentos aí das conversas, né? E é que houve um baita de um processo de manipulação, né? Houve uma instrumentalização do setor judicial, né? Da Operação Lava Jato, você tinha um juiz que instruía a acusação de como fazer para acusar o Lula, mas isso não existe, o juiz tem que ser neutro. Né? Então, se comprovou a parcialidade do Sérgio Moro, a parcialidade do promotor, do Dallagnol, né? A fragilidade das provas, né? Quer dizer, ninguém conseguiu provar que aquele apartamento do Guarujá, o triplex, era do Lula. Assim como ninguém consegue provar que o sítio de Atibaia é do Lula, porque o sítio de Atibaia é do filho do Jacob Ittar, não vou lembrar o nome do menino. Né? Enfim, esse processo foi uma coisa articulada no governo Temer, né? Rapidamente precisava. O processo do Lula correu como foguete, ele foi condenado de primeira instância e segunda instância, ia lá para uma turma lá do Rio Grande do Sul que aumentava a pena, né? Uma coisa toda articulada, e que hoje que aconteceu? Não só a incompetência do juiz, que não era para ser julgado em Curitiba, mas era para ser julgado em Brasília ou São Paulo, mas, além disso, todos os vazamentos, né, onde ficou claro o alto processo manipulador, as formas ilegais, por exemplo, vazamento da conversa da presidente com o Lula, quer dizer, tudo isso demonstrou na prática que você tinha um plano de prender Lula para tirá-lo do processo eleitoral. Mas aí, as coisas andam, né? A gente sempre fala que a história, ela vai demonstrando com a vida, né? A história é a vida. Ela vai demonstrando que, às vezes, essas coisas que se tenta fazer embaixo do pano acabam emergindo. E aí ficou claro que houve uma farsa no processo de julgamento de Lula. Né? Por mais que tenha gente que fique indignado, mas foi um processo totalmente irregular no plano jurídico. E aí se anularam as sentenças. Isso faz com que o Lula volte a ser candidato. E o interessante é que o Lula é um grande líder popular, não tem jeito também. Né? Quer dizer, o Lula e o PT é um partido muito forte, né? Independentemente de ter gente achar que o PT, alguns cientistas políticos e sociais acharem que o PT perdeu um pouco de força, eu também sou um dos que acham isso, mas, por outro lado, o PT ainda tem uma raiz popular profunda, porque ele nasce de um grande movimento operário no ABC, no final dos anos 70, né? E ele se enraiza muito na classe trabalhadora brasileira, não só nos operários, mas nos setores médios, no funcionalismo público, na intelectualidade. Então ele tem uma capilaridade muito grande. Então não é assim que você vai derrotar o PT de uma hora para outra. Se a gente avaliar a eleição do Bolsonaro, ele perdeu para os votos branco e nulo. E ganhou com uma margem não tão grande do candidato do PT, que era o Haddad. Né? Eu ia falar o Assad, eu estou tão cansado, já ia vir outro nome, que é o Haddad. Né? Então, na verdade, eu acho que o Lula aparece com muita força. E pior, porque ele aparece, né? Olha o azar do Bolsonaro, no momento que o Bolsonaro está em baixa. Está em baixa porque tem mais de 20 milhões de desempregados, tem mais um contingente de milhões que desistiram de procurar emprego, você tem a volta da fome, você tem uma desindustrialização, você tem uma inflação, você tem um dinheiro
brasileiro, o dólar a R$5, né, ou R$6. Então, quer dizer, ele chega num momento, e a pandemia, e a crise sanitária, né? Então, o Lula a sentença dele é anulada, e ele começa a fazer por Lula, sabe o que ele faz? Política. Né? O Lula sempre foi um cara muito hábil na negociação política. Ele tem uma verve política que o Bolsonaro não tem. Ele tem uma retórica que o Bolsonaro não tem. Ele fala a língua do povão, porque o Lula é povão. Né? E mais do que isso, eu acho que Lula, os empresários, por exemplo, não tem medo do Lula, porque o Lula, quando foi presidente, ele fechou com o capital monopolista nacional e internacional, com o agronegócio, com os industriais da área da indústria de produção de mercadorias industrializada. Ele nunca teve nenhum problema, mas ele tinha programas sociais, né? E esses programas sociais também foram positivos, eu diria. O Brasil se desenvolveu nos 2 governos Lula. E mesmo numa crise, a crise de 2008, que não era uma crise bancária, mas era uma crise de superprodução mundial, de superacumulação, o governo Lula se saiu bem. Né? Juntou dinheiro, pagou dívida externa, tinha um colchão em dólar muito bom, né? E o dinheiro não estava tão desvalorizado. Você tinha lá 2,5, né? 2,5. No governo Dilma foi a 3, tinha gente que dizia, eu quero o meu dólar a 2, aí votou no Bolsonaro, o dólar está a 6. Né? Então, né? Quer dizer, na verdade, eu acho que o Lula vem, eu acho que o Lula vai ampliar a negociação, na medida que ele também vai trabalhar numa frente ampla para o impeachment, não tenha dúvida que o PT vai trabalhar numa frente para o impeachment, né? Ainda não está fazendo isso, mas já vai direcionar isso rapidamente, né? E, obviamente, vai ampliar o seu leque político, ainda que você tenha hoje Ciro, né? Tentando surfar no campo do Lula, né? Que eu diria que talvez o candidato mais forte da esquerda, depois do Lula, seja o Ciro, mas, enfim, né, o próprio PSOL está em dúvida o que fazer, o Boulos não sabe muito o que fazer. Então, quer dizer, eu acho que o Lula é uma pedra enorme no sapato do Bolsonaro, porque no momento que ele está muito fragilizado. Pegou ele no contrapé, como assim dizer. Seguindo nesse raciocínio do senhor, você falou do Ciro e de outros. É possível se pensar que vamos ter nessa eleição uma terceira via forte? Né? Estão tentando fazer de todo jeito, apresentador de televisão, né? Ciro Gomes, enfim. Até para acrescentar isso, tem aquele eleitor que ele diz que é contra o Bolsonaro e a favor do Paulo Guedes, né? Quer dizer, esse eleitor, né? Que aí ele procura essa terceira via aí, não sei. Eu vou começar pelo Guedes. O Guedes não entende economia, ele entende de banco. Né? Uma coisa é ser economista. O economista ele vai trabalhar com a ideia de desenvolvimento industrial, desenvolvimento social, emprego, né? Comércio exterior, importação e exportação. Quer dizer, o economista trabalha com a ideia do macro. O Bolsonaro é a ideia fixa, né? Como chama lá o cachorrinho do Obelix, do Asterix. Né? Aquele cachorro. Qual é a ideia fixa do Bolsonaro? Capital financeiro. Porque o que ele entende? O que ele fazia na vida? Ele fazia seguro privado. Foi trabalhar lá na ditadura do governo Pinochet, ajudando a reforma da Previdência, que jogou os chilenos na desgraça e na miséria. Né? Tinha velho chileno que preferia se matar do que viver pegando comida do lixo. Era isso que aconteceu quando se implementou a reforma da Previdência no Chile. Era isso que ele queria fazer aqui. E só não fez exatamente porque a sensibilidade dos políticos perceberam que ele não podia avançar o sinal vermelho. E já é difícil se aposentar nas regras que eles colocaram nessa contra-reforma da Previdência, porque não é bem uma reforma, é uma contra-reforma. Né? Mas ele queria transferir ele queria acabar com a estrutura da Seguridade Social estatal e passar tudo para os bancos. Então você imagina o seguinte, existem países que vivem assim, o Japão, por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, que não tem previdência privada. Então, os Estados Unidos é um dos países que tem um contingente de pobres maior do que a gente imagina, porque a gente costuma ver os Estados Unidos por filme, né? Né? Mas lá nos Estados Unidos, se você não tem plano de saúde, você morre na rua, porque não tem SUS.
não tem saúde pública, não tem aposentadoria. Se você não acumular, não fizer uma poupança, né, e uma poupança para você poder viver bem, você tem que ter uma poupança de pelo menos 30% do que você ganha. Agora, quem é que ganha um salário mínimo e vai pegar 30% de R$1.000, né, 30% de R$1.000 é muito dinheiro. Né? Vai pegar 30% de R$1.000 por mês e pôr numa poupança, numa previdência privada. Isso é impossível. Então, iria acontecer o que acontece no Japão, o que acontece nos Estados Unidos, né? Velhos vivendo em casas aí de ONGs cristãs, católicos, tal, né? No caso do Japão, budistas, que vivem de esmola, que vivem da esmola dos outros. Ou como ocorreu no Chile, os velhos se matando, e mesmo na Grécia, né, que viveu uma situação muito parecida, e que os velhos se matavam para não passar o sofrimento que eles passavam, porque se aposentavam ou eram colocados para fora do trabalho, né, com uma certa idade, e não tinham como viver. Então, quer dizer, o Guedes não é alternativo. O Guedes é um cara que não entende economia, entende banco, né? E todo mundo sabe que banco faz, né? Pega dinheiro de trouxa. Quem são os trouxas? Somos nós, né? Para usar um português bem claro, né? Quer dizer, e aí há uma tentativa de uma terceira via. Os setores aí produtivos, o pessoal mais rico, tal, sempre pensa numa terceira via, né? Se pensaram no Aécio Neves, por exemplo, né? Se pensou no Aécio Neves e, né, não aconteceu nada. Sempre se pensa numa terceira via. Agora tem essa do Luciano Huck, né? Mas o Luciano Huck entende tanto de política como eu de mecânica. Né? Nada. Né? O Luciano é outro cara que entende de grana, de cartão de crédito, de programa de televisão, mas também de fazer propaganda de cartão de crédito e tal, né? Quer dizer, esse cara não tem condição de ser presidente da 8ª economia do mundo. Nós temos que pensar isso também. O Brasil é um país muito... O Brasil, quem é que dizia isso? Eu acho que era o Tom Jobim, né? O Brasil não é para amadores, né? O Brasil não é para amadores, né? Porque, veja o seguinte, nós vivemos uma grande economia. Por mais que apareça um Bolsonaro, a economia vai sozinha, porque ela tem uma estrutura. Nós temos um país com grandes universidades, com grandes cérebros, com cientistas importantes, com excelentes engenheiros. Nós temos uma indústria aérea sofisticadíssima. Acabamos de produzir aí um avião, que é o KC-90, que é um baita do avião de carga, inclusive avião militar. Nós produzimos o melhor avião de combate ar-terra, que é o Tucano, o Super Tucano. A gente tem a gente produz material, a gente produz satélite, né? Quer dizer, e só não produz mais porque também o governo não investe, né? Mas este país que nós temos, cérebros, pessoas, um país criativo, um povo criativo, né? E apesar, inclusive, de terem destruído a escola de segundo grau, se conseguiu fazer com que muita gente, e essas políticas são importantes, compensatórias, e vamos deixar claro, políticas compensatórias não é nenhuma invenção de comunista, né? Elas foram utilizadas depois dos anos 60 nos Estados Unidos, para integrar um conjunto, um setor grande, e para criar também uma classe média negra nos Estados Unidos, né? Que é uma das jogadas políticas na luta contra o apartheid nos Estados Unidos, é pegar uma parte criar uma classe média para ter um apoio político. Mas ali é sempre negro, né? Mas ali é sempre muito conflituado, né? Porque lá também se tem um racismo estrutural. Né? Não é só aqui, lá também. Lá se mata negro pra caramba, é só ver o que tem de negros que são assassinados. Inclusive, eu cheguei a ver aqui coisas absurdas. O cara levantou a mão, tomou um tiro. Esse não era negro, era latino-americano. O outro negro entrava no carro, tomou um tiro no carro, a moça disse que errou. Em vez de pegar o phaser, que era aquele de paralisar, ela pegou o revólver. São duas coisas diferentes. O peso é diferente. Né? O revólver tem um peso, o phaser é de plástico, né? Então ninguém é tonto aqui, é que nem o cara que matou o rapaz lá asfixiado, né? Ele ficou 9 minutos com o joelho no pescoço do cara. Ninguém deixa, se você apertar o pescoço, você não respira. 9 minutos, o
cara morreu. E ele dizia, olha, eu não consigo respirar. Né? Então, lá também, não é só aqui. Ainda que aqui você tenha um contingente maior, né, de assassinatos de uma juventude preta e pobre da periferia, né, das grandes cidades, das periferias das grandes cidades, das palafitas lá das regiões mais remotas do Brasil, essa violência estrutural, esse racismo estrutural, também é resultado das grandes contradições do Brasil e, principalmente, de um processo de abolição da escravidão que ainda está em curso. Porque se aboliu a escravidão, não existe mais o escravo formalmente, quer dizer, na maioria da economia brasileira, até você acha trabalho escravo, mas hegemonicamente você tem o trabalho assalariado, mas o conjunto enorme de negros e pardos continuam vivendo à margem da economia, vivendo nas favelas, nas periferias, né, nos morros, né, fazendo trabalhos precários, porque você ainda não absorveu essa população, nem como cidadão, né, porque o cara, por fato dele ser negro, já é suspeito pela polícia. Isso tem a ver com a mentalidade do Estado e da nossa origem escravista, né, do Estado fundado na escravidão, de uma economia que se desenvolve com a escravidão, de uma acumulação de capital que vai gerar a industrialização usando o trabalho escravo, né? Quer dizer, esse elemento é fundamental. Então, quer dizer, isso também cria no Brasil, nessas contradições, a necessidade de você ter uma perspectiva de como é que você incorpora esse conjunto de pessoas que estão à margem desde 1888, quando você tem a abolição da escravidão, a Lei Áurea, né? Quer dizer, esse pessoal está onde? Está uma parte muito pequena está absorvida no processo de trabalho, na indústria, né? Então, quer dizer, essas políticas compensatórias, que são importantíssimas, né? Política de cotas e tal, foram importantes para você criar um segmento também negro e pardo, que passa a ter também um papel, inclusive, como intelectual. Né? Não que você não tenha tido intelectuais negros no Brasil, tivemos muitos intelectuais negros, e, portanto, começa com Machado de Assis, né? Passa pelo Rebouças, passa por José do Patrocínio, né? Por Clóvis Moura, enfim, por Guerreiro Ramos, intelectuais importantes. Mas, obviamente, diante da quantidade de negros, dos milhões de negros brasileiros, é irrisório. Por isso eu digo que nessas contradições nós podemos criar um grande país, mas a gente precisa, primeiro, superar um núcleo. Exatamente por isso que eu estou me referindo a isso. Tem um núcleo no empresariado, um núcleo de mentalidade, que é um núcleo ainda de um divórcio muito grande entre a classe dirigente, os industriais, políticos, né, pessoal do setor jurídico, esse núcleo da classe dirigente absolutamente divorciada do povo. Né? Não se identifica com o povo. E você tem mais ainda. Você tem uma postura, eu não gosto desse termo, mas eu vou usar porque é o único que eu consigo para poder explicar o que eu quero dizer. Você tem uma postura de branquitude, né, ideológica, né, se você entender a branquitude como ideológica, tá bom? Podemos usar, né, no sentido de que a classe média branca, o sector, e não só a classe média, mas os setores da elite econômica e política, olha a população e não se reconhece nela. Nem brasileiro eles acham que são. Né? Então, quer dizer, essa classe dirigente brasileira, os empresários, né, setores do judiciário, os setores políticos, não tem projeto para o país. O que quer dizer um projeto para o país? Integrar o povo no seu conjunto, né? Transformar o Brasil numa sociedade onde as relações sejam igualitárias. Eu não estou nem dizendo, não quer dizer socialista, não. Estou falando ainda de um igualitarismo da Revolução Francesa, né? Burguês. Né? Então, nem isso a gente tem. Porque aqui o cidadão, ele tem o cidadão de primeira, segunda, terceira e quarta classe. Né? Quer dizer, então eu acho que se a gente conseguir dar essa volta, criar uma forma social e quebrar o que eu chamo de autocracia burguesa, no qual está inserido o racismo estrutural brasileiro. O que é autocracia burguesa? A não tradição democrática na sociedade brasileira. Nós não vivemos uma sociedade democrática. Né? Então é isso. Quer dizer, é uma das coisas que a gente tem que começar a pensar, mas pensar não só para pensar, como a gente supera isso.
O senhor acha que o Biden agora lá fez essa transferência de renda de 6 trilhões de dólares, né? O senhor acha que isso pode servir até para fazer essa mudança que o senhor está dizendo aí que é necessária? Não só, principalmente no Brasil, mas talvez até no Brasil, de mudar essa concepção de intervenção do Estado, não sei. Olha, eu não tenho muita ilusão com o Biden, não. Uhum. Né? Se você olhar a história do Biden, o Biden é um falcão, guerreiro. Foi um dos grandes entusiastas da Guerra dos Balcãs. Foi um dos entusiastas da invasão do Afeganistão. Né? Então, eu sempre falo assim, meus alunos falam, o Biden, devagar com o andor, que o Biden é de barro. Né? Não é que é o santo, né? Mas o Biden é de barro. Agora, o que o Biden tem feito? Aliás, qual é o contexto da vitória de Biden? A vitória de Biden vem, e é uma vitória difícil, porque o Trump, diferentemente do Bolsonaro, não perdeu o apoio popular. Bolsonaro perdeu muito o apoio popular. O Trump não perdeu, né? E porque o Trump tem uma coisa que o Bolsonaro não tem, isso faz uma diferença. O Bolsonaro não tem um partido. E o partido organiza. Organiza, negocia, organiza o poder, organiza movimentos. Tal. Então, o Trump era um cara que tinha uma parte grande do Partido Republicano, que é um partido muito conservador e muito reacionário, e o Biden vinha numa grande pressão popular, uma grande contradição popular, também ali com uma pandemia matando milhares de pessoas por dia. Por isso que os Estados Unidos ainda é o maior país onde você tem, o Brasil é o segundo, primeiro os Estados Unidos, de mortes, né? Porque o Trump deixou a coisa rolar também. E só para de rolar porque no parlamento, os Estados Unidos é um país bipartidário. Né? Não tem muitos partidos políticos, tem 2. Quer dizer, tem um monte de partidos, mas eles têm uma lei de teto, né? Um teto eleitoral, que é impossível que partidos que não sejam democrata ou republicano consigam eleger deputados. Né? Isso antigamente até tinha, o teto eleitoral não era tão grande, né? A ponto de eles já ter tido nos Estados Unidos um senador comunista. Imagina, nos Estados Unidos, um senador que era o Herbert Aptheker, que era um senador comunista nos anos 40. Agora, os Estados Unidos é um país bipartidário. Então, no Partido Republicano, que é um partido também que é uma colcha de retalhos, não é um partido que não é como um partido social-democrata francês, né, que tem um programa político unitário, vota-se numa perspectiva ideológica, ali também é colcha de retalho. E também os republicanos, né, que tem de conservador a cara fascista. Né? Por exemplo, o Trump é um. Né? Agora, a diferença é que a pressão na sociedade fez com que os democratas se movimentassem mais à esquerda. Não é que os democratas sejam de esquerda, ainda que você tenha lá candidatos social-democrata como aquele que concorreu com o Biden, que me foge o nome. Né? Esqueço o nome dele, que era aquele cara mais velho e que tinha um discurso muito, muito social-democrata, muito classicamente social-democrata, mas o Biden não. O Biden não tem tradição de ser social-democrata. Ora, por que ele está agindo de maneira diferente dos democratas? Eu acho que até o Obama já tinha começado a guinar um pouco a sua política. Não que o Obama seja um social-democrata. Obama também não é um social-democrata. Né? Obama foi um dos caras que mais bombardeou o mundo aí quando ele era presidente da República. Né? Então a gente tem sempre que lembrar que esses caras não são santos. Mas o Biden, quando ele está em campanha, você tem uma ascensão do movimento popular nos Estados Unidos. Isso é importante. Lembrar que os negros constituem 13% da população dos Estados Unidos. Né? E lá negro é considerado o conjunto, né? De todas as pessoas que têm origem afro. Né? E depois você tem o contingente latino-americano, que eles erradamente chamam de latinos. Né? Aliás, até acho que eles chamam de latinos para não dizer que nós somos americanos também. Né? Porque só eles, América. Eu fico pensando, a América é um continente, né? Composto por diversos países. Então, eles são um país da América. Né? A América somos nós. Né? Atenção, todo mundo que nasce na América é americano. Né? E já é até uma maneira de dizer, olha, eles não são americanos somos nós. Né? Já é, inclusive, uma xenofobia e um preconceito.
Alasca é uma sociedade absolutamente, não é diferente da nossa. A nossa é preconceituosa, lá também é. Né? Então, agora, a ascensão do movimento popular, do movimento negro, os protestos que foram num crescendo, inclusive com adesão de setores da sociedade não negras, né, setores brancos da sociedade, que foram somar-se com os movimentos negros e latino-americanos. Né? Você veja que houve um assassinato, o moleque levantou a mão, tomou um tiro no peito, né? E morreu. E ali foi para a rua, os negros foram para a rua protestar pela morte do latino-americano, coisa que não acontecia, porque era muito fragmentado, né, ali aquela sociedade. Então, esse movimento, né, a falta de uma política de saúde, não tem política. Por isso que o Obama tentou fazer o Obamacare, mas lembrar que o Obamacare não tem nada a ver com o SUS. Né? É também um plano privado, custa mais barato, né? Mas é privado, lá tudo é privado. Mas o Obamacare não resolve o problema, porque lá, se você ficar doente, se tem um plano de saúde, paga até tuberculose. Se você tiver câncer e não tiver tuberculose, pegam você delicadamente, põe sentado na porta do hospital para alguém vir te buscar. Como aconteceu com aquela senhora negra, quando acho que o Obama ainda era presidente da República, lá, ela ficou doente, era uma senhora, foi para o hospital, chegou no hospital, se constatou que ela tinha um câncer no pulmão. E ela não tinha, o plano dela não cobria o tratamento de câncer. Aí o que ela fez? Ela foi para a porta da casa do hospital, o frio brutal de Washington. Washington faz muito frio, é o norte lá, né, da região dos Estados Unidos. Né? E aí alguém foi buscar ela na porta para ela morrer em casa. Quer dizer, isso as pessoas falaram, chega, a gente paga um monte de imposto, né, e não tem uma estrutura de saúde pública. Não tem nem controle, não tem nem um Ministério da Saúde. Tanto que o cara que assessora é o Dr. Fauci, que assessora o presidente, não é uma estrutura, é um médico, provavelmente com uma equipe. Não tem lá controle sanitário, tá, mas não tem um Ministério da Saúde. Né? Então, quer dizer, essa pressão popular tem feito com que tem pressionado, a famosa água que vai subindo. Né? Então está pressionando muito os deputados republicanos e o Biden. Então ele está fazendo algumas políticas, inclusive políticas de compensação social, distribuindo. Está inclusive inspirado, porque o Lula inspirou muitos governantes. Né? Ele criou uma espécie de um Bolsa Família, um programa habitacional, coisa que não tinha nos Estados Unidos. E que a direita sempre diz, não, isso é coisa de comunista. Né? É coisa que o cara é vagabundo, então o cara vai ter apoio do governo, ele vai virar vagabundo. Isso é um absurdo. Né? Um absurdo. Mas eu acho que, de certa maneira, é um ganho para a sociedade estadunidense. E, por outro lado, é um ganho também porque o Bolsonaro perde um aliado como o Trump, que era um homem tão ignorante e truculento quanto ele. Né? Então, eu acho que isso pode até ajudar a gente a ir para frente. Né? Pois é. Tem uma pergunta aqui, professor, do nosso internauta aqui, o Marcelo Santa Rosa. O senhor acho que já respondeu, mas vamos só para... Boa noite. O senhor acredita que a CPI da Covid pode levar ao impeachment do presidente ou só será um palanque eleitoral das eleições para 2022? Só para reforçar, né? Para reforçar, depende. Né? Você sabe que o Brasil é um país de surpresas. Mas eu acho que há um isolamento muito grande do governo Bolsonaro. Isso ficou muito claro. Os principais partidos, hoje, né, partidos grandes, né, que têm força política, que têm governadores, força política nesse sentido, governadores, prefeitos, deputados, vereadores, né, deputados federais, deputados estaduais, senadores, a maioria desses partidos estão fora do governo, estão na oposição. Né? Eu acho que há uma chance muito grande da CPI caminhar para uma proposta de impeachment. Existem mais de 100 pedidos de propostas de impeachment para abrir um processo de impeachment na Câmara dos Deputados hoje. Né? Então, eu viria com alguma atenção, acompanharia bem, mas também é necessário que a sociedade se organize, que a sociedade pressione. Né? E quais são os organismos que fazem a sociedade pressionar? Primeiro, os partidos políticos, mas não só.
Você tem os sindicatos, você tem as centrais sindicais, você tem as associações de classe, você tem os movimentos sociais. E eu acho que o Bolsonaro não tem apoio de sindicato, nem da força sindical, que, de certa maneira, a sua liderança apoiou o Bolsonaro. Mas a base operária da força sindical, obviamente a base da CUT também não, e das outras centrais menores e dos outros agrupamentos sindicais, né, não apoiam Bolsonaro. Bolsonaro não tem apoio de nenhum sindicato importante, não tem apoio de nenhum movimento social importante, pensar no MST, no MTST, em movimentos por moradia, por movimentos, vários movimentos, né, que existem no Brasil. O Bolsonaro não tem. Então ele tem um certo isolamento, tem o apoio do setor comercial, e até o famoso, vou usar aqui o termo popular, o velho da van está pulando fora. Né? Então, quer dizer, o velho da van é engraçado. Eu não sei como ele chama, porque você vai ler no jornal, está lá, o velho da van. Né? Então eu vou usar aqui, eu vou usar o termo velho da van. Luciano Hang, né? Luciano Hang. Então, quer dizer, nem o Luciano Hang está mais querendo ficar no barco do cara. Quando começa nessa linha, professor, do apoio do presidente, a gente vê que as pesquisas mostram que ele tem uma resistência, quer dizer, o piso dele é aqueles 25% e tal. Mas isso daí reflete mesmo essa quer dizer, essa parcela do eleitorado brasileiro pensa que nem esse homem, que nem esse maluco? É isso mesmo? Pensa. Olha, eu vou te contar um segredo. Eu não costumo contar segredo. Né? Mas tem gente na minha família que acha que na vacina tem um chip que vai controlar a sua vida. E tem outros da minha família que acha que tem uma forma de mudar a sua genética. Daí a brincadeira de virar jacaré. Eu, por exemplo, vou virar jacaré, já tomei as 2 doses. Né? Então, provavelmente eu vire um crocodilão, né? Porque jacaré é pouco. Né? Virar um crocodilo do Nilo, que é aquele troço grande. Mas tem pessoas que acham que a Terra é quadrada, isso tem. Agora, não é novo. Quer dizer, quando teve o golpe de 64, teve um golpe, a ditadura militar, durante um certo tempo, tinha base popular, base social. Né? Tinha uma pequena classe média, mas tinha uma parte da aristocracia operária. Né? Então, o que é a aristocracia operária? Aqueles operários que ganham muito, que ganham mais, né, e tal. Você tem isso. Né? Então, tem uma base, e tem uma base ideológica. Pessoal muito religioso, o cara que o mundo dele vive, é um cara que vive mergulhado no mundo místico, né? Não quer dizer que ser religioso você é místico, mas tem pessoas que são absolutamente, não confiam nos médicos, vão rezar, vão... Né? Se você pensar, o Brasil é um país, tem o Arigó, tem esse cara aí que agora foi preso, né, que foi preso, João de Deus, né? Tem vários, tem muitos Joões de Deus e Arigós, né, no Brasil. Tem Chico Xavier, né, tal. Você tem um monte uma pleiade de líderes místicos que é muito interessante, que é muito tradicional em países de origem rural, como o Brasil, né? Larga tradução rural. Lembrar na Rússia o Rasputin, né? Que era um místico que era o assessor da czarina, da mulher do czar, né? Da rainha. Né? Então, quer dizer, você tem, isso faz parte da humanidade, mas o Brasil, em particular, tem segmento, principalmente uma parte, não todos, mas uma parte desse pessoal neopentecostalista. Né? Isso, eu ia entrar nessa questão, né? Parece que houve uma ascensão, né, dessas igrejas aí, né? Olha, cara, eu sempre acompanhei muito, né? Até aqui em casa, às vezes, tomo uns pitos. Né? Nós temos 2 TV aqui por isso, porque às vezes eu fico escutando, vendo esses programas, desses pastores. Né? Eu fico vendo, mas é uma coisa maluca. Nesses programas, por exemplo, os caras fazem tudo quanto é tipo de. Porque é engraçado, eles têm uma raiz da reforma protestante. Né? Não diria que é luterana, mas é Zwinglio, John Hus,
que são mais místicos, né? O Lutero ele era um cara mais secular, né? A reforma alemã, né? Mais vamos dizer, o Zwingli, o John Hus, né? São caras mais místicos, mais milenaristas, no sentido de mais místicos mesmo. Né? E esse pessoal nosso veio para o Brasil, tem um secretismo, então tem até uma benzedeira, tem até uma certa atitude de benzer, de tirar Exu, né? que não tem nada a ver com o cristianismo clássico. Né? O Exu é uma entidade de uma religião afro, né? Tal, mas você tem esses sincretismos aí. E ali, eu diria que existe uma parte, eu acho que, obviamente, seria um absurdo dizer que todo pastor evangélico é um espertalhão aproveitador. Isso é equivocado dizer. Né? Isso é um erro e não é justo. Mas você tem muitos desses espertalhões muito conhecidos, né? Muito conhecidos, que vivem de dar golpe no coitado utilizando a boa fé. Eu acho que isso tinha que ser mais controlado. Por exemplo, em Angola, os caras mandaram embora o reino lá, o reino universal, né? O pessoal lá do Edir Macedo. Do Edir Macedo, né? Isso que é lá, Universal do Reino de Deus. Quer dizer, por que mandou embora? Porque chegou um ponto, eles exploram a fé. Eu me lembro que teve um programa, que tem um vídeo que rolou muito, de um determinado pastor, lá do Rio de Janeiro, que dizia, ele começava aquele jeito dele: meu irmão, eu vou te fazer um desafio, né? Você vai pegar um envelope e vai botar um aluguel por ano nesse envelope. Você paga do jeito que você quiser. Não. Se você paga a prestação da casa própria, você põe lá uma prestação no envelope. Se você está desempregado e vive de alguém que está te ajudando, você pega um dinheiro de alguém que está ajudando e põe no envelope. Pô, isso tem nome. Né? Isso é explorar a fé do povo. Assim como o João de Deus explorava a fé do povo, esse cara explora a fé do povo. Né? Ou o cara vendendo vassoura benzida, né? O cara vendendo caneta desculpa, isso tem nome. Né? Agora, esses caras, mais do que isso, eles também expressam um tipo de ideologia onde a religião se incrustou, vamos dizer assim, num momento onde o neoliberalismo gerou uma forma de ideologia neofascista. Né? Quebra da solidariedade, exacerbação do indivíduo, né? Exacerbação do levar vantagem em tudo. Então os caras falam o seguinte: se você doar o seu carro, já vi cultos ali, eu chamava minha companheira, vem ver aqui, tal, né? Bel, vem ver aqui, minha companheira. E ela dizia: eu não vou ver isso, eu fico nervosa. Se você der o seu carro, tem ali um despachante, o cara vai lá e entregava o carro, né? Porque o que você der agora, Deus se dá em dobro. Por isso o cara põe propriedade de Jesus Cristo, o carro, tal, né? Isso tem nome, isso salafrário, ele tem um outro nome que não me vem agora, é charlatanismo, né? Quer dizer, mas esses caras dominam ideologicamente, né? Então o cara prefere ir na igreja do que ir no médico. O cara fala: vamos tirar caroço? Quantos caroços o senhor tirou? Aí o cara fala: perdi não sei quantos caroços. Maluquice. Né? Eu vou na frente, Cristo vai atrás, é uma loucura, não tem a música. Tá? Quer dizer, quando você começa a ver que existe esse conjunto de coisas, eles colocam também uma perspectiva de que você não tem que se preocupar com o outro. Quer dizer, inclusive uma quebra do cristianismo clássico. O cristianismo clássico é a ideia de que todos somos filhos de Deus e que Deus veio trazer um igualitarismo místico. Vai só ler lá o Novo Testamento, as epístolas de Paulo, né? Epístola em grego quer dizer carta, né? As cartas aos Coríntios, as cartas aos Romanos, né? Aos Atenienses, né? Aos Filipenses. Quer dizer, quando você olha nas cartas, Deus veio aqui nos liberar, somos todos cidadãos do céu, e por ele esperamos para que ele nos liberte. Então é uma outra ideia, né? Ou pegar o Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados que têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados que são perseguidos pela injustiça, eles terão justiça. É mais fácil um fio de lã
passar no fundo da agulha do que um rico ir para o paraíso, Sermão da Montanha. Esses caras não pregam o cristianismo clássico. Eles pregam uma religião absolutamente, um cristianismo absolutamente desfigurado, né? É você com Cristo, você pensando no seu interesse pessoal, o outro que se dane. Quer dizer, esta ideologia também cria um segmento, não é? Que despreza a ciência, despreza o conhecimento, né? É contra você. E um pouco isso, esse núcleo vem como herança dos Estados Unidos, né? Aquela coisa do eu sou um cara que tenho que me fazer, eu sou um self-made man, né? Eu não vou aceitar. Quer dizer, o cara não vai aceitar, o cara é pobre a vida inteira. O contingente de pessoas que vivem em situação de grande dificuldade nos Estados Unidos é enorme. A gente acaba não sabendo, né? O cara que vive lá no interior, né? É um cara que, como eles têm uma escola primeiro e segundo grau boa, pública, isso tem nos Estados Unidos. Não tem universidade pública, né? Ou tem muito poucas. Mas tem poucas, não é que não tem. Tem poucas. Los Angeles tem uma universidade pública, por exemplo. Né? A Universidade de Los Angeles. Mas você tem, a maioria das universidades são controladas por fundações, Kellogg's, Ford Foundation, tal, né? Quer dizer, então, agora, o primeiro e o segundo grau eles têm, mas também tem cara que não faz todo o ensino básico e médio. Cara que faz o ensino básico, sabe escrever mal e mal, lê a Bíblia, né? Quer dizer, não quer dizer que é ruim ler a Bíblia, mas você não pode. A Bíblia é uma grande alegoria de um mundo que não existe mais. Temos que pensar isso, né? A Bíblia trabalha com momentos da Idade do Bronze e momentos da Antiguidade clássica, né? Então, quer dizer, o mundo andou, quer dizer, os costumes são outros, as alegorias são outras, né? Enfim, mas, de qualquer maneira, esse segmento é um segmento que tem um núcleo ideológico muito refratário a qualquer perspectiva progressista, porque é preconceituoso contra LGBT, é preconceituoso contra enfim, né? Então a gente também tem que pensar que nós vamos ter que enfrentar muitos problemas nesse país nosso, né? E ter muita paciência para enfrentar esses problemas. Então é isso. Perfeito. Bom, nós já estamos numa hora de programa, né? Estamos já no finalzinho, assim, mas eu gostaria que o professor... O senhor está lançando um livro, está relançando um livro? Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Estou relançando. Olha, rapaz, eu lancei, não sei se ele está aqui, porque eu sei que eu sou um péssimo propagandista da minha obra. Eu devia ter deixado ela aqui para ficar mais fácil. A minha mesa está o caos, porque eu tenho aqui, como eu estou trabalhando em casa, então eu dou aula aqui online e tal, mas eu lancei um livro no final de 2019, que não deu nem para trabalhá-lo bem, porque veio a pandemia. Deixa eu pegar aí, aqui está fácil. Esse é o meu último livro que eu lancei. Deixa eu pegar. Aqui, agora achei um. Peguei. Eu lancei esse livro aqui, que chama Os Portões do Éden, que é um estudo sobre o igualitarismo, a política e o Estado nas origens do pensamento moderno. Então, eu vou lá desde o início da ideia de Estado, de política, porque a política foi uma invenção moderna. Existia política no mundo grego, depois acaba, e aí vem uma reinvenção no século XVI. Então, é um estudo sobre isso, né, chama-se O Voo de Minerva, na editora Boitempo, que eu lancei em 19, até lancei legal no grande debate lá na PUC de São Paulo, com 2 professores especialistas nesse assunto. E depois veio a pandemia, eu não consegui fazer lançamento em lugar nenhum, né? Então, esse mas o livro está bem, apesar disso, ele vende bem, O Voo de Minerva. E tem esse livro que já está na 3ª edição, e na 3ª reimpressão, que é o Estado e Burguesia no Brasil, Origem da Autocracia Burguesa. É um estudo sobre a gênese do Brasil, que ajuda a entender um pouco o que nós estamos discutindo. E estou lançando um que foi minha tese de doutorado, que foi publicada em 2009, se não estou enganado. Isso. E aí, vendeu, esgotou e não se pensou numa segunda edição, né? Que é o Sinfonia Inacabada. Né? O Sinfonia Inacabada trata exatamente do surgimento da esquerda e do Partido Comunista no Brasil. E vai pegar até eu vou analisar até os anos 80,
E depois, agora numa segunda edição, tem um pós-fácil que atualiza um pouco a história, né, da esquerda brasileira. Foi minha tese de doutorado em História. Apesar de eu ser sociólogo, eu sou doutor em História Econômica, porque depois trabalhei também com História Econômica, e hoje eu trabalho lá no Departamento de História, no Programa de Pós-Graduação de História Econômica da FEFELESH. Trabalho lá, dou aula, oriento alunos. Eu me aposentei, eu era da UNEP, fiquei 28 anos lá. Eu me aposentei, eu sou do tempo ainda que se aposentava por tempo de trabalho, não por idade. Né? Agora, por idade, o cara está ferrado, vai se aposentar com 85, 90 anos. Né? Eu me aposentei relativamente jovem, em 2014, e aí fui para a PUC de São Paulo, onde eu estou até hoje, e depois fui trabalhar lá no programa de pós-graduação em História Econômica, fui credenciado como professor, e trabalho lá, oriento alunos, tá? É uma delícia, né? Porque eu também não vivo sem trabalhar, esse é o grande problema. Eu sou um workaholic, né? Então, obviamente, mas enfim, eu estou lançando esses livros, né? E tem mais um que eu lancei, mas eu não sei onde está, que é um estudo sobre a democracia no mundo antigo. Chama-se O Voo de Minerva. Tá aqui, eu vou pegar para você, pelo final de contas, fazer uma propaganda, porque eu não sei fazer propaganda. Claro. Não, fácil. Não, eu peguei o errado, oh Deus. Tá aqui. Esse é um estudo que eu fiz, que também saiu uma segunda edição agora, né, uma nova edição, chama-se O Voo de Minerva, a construção da política, do igualitarismo, da democracia no Ocidente Antigo. Então, esse aqui mostra como a democracia nasceu. E esse aqui mostra como a democracia moderna é repensada. Né? Então, são dois livros que se complementam. Né? Se completam. Então, quando saiu essa edição, eles reeditaram esse aqui. Né? Também é da editora Boitempo. E, enfim, para quem tem interesse, eu acho que são bons livros que ajudam a gente a entender não só o Brasil, mas a humanidade. Né? E eu estou agora rabiscando um, vamos ver o que acontece. Estou rabiscando um sobre o Brasil, mas um Brasil contemporâneo, que eu chamo de o reacionarismo brasileiro. Pensar um pouco isso que nós estamos conversando. Né? Então, um pouco eu estou com essas ideias na cabeça, porque eu estou rabiscando um livro. Né? Então é isso. Bem interessante. Ótimo, cara. Bom, Salete, acho que a gente conversou bastante, né? Teria muito mais. Aqui. Mas a gente podia ver um tempo ainda. Mas eu queria agradecer muito a presença do senhor. Foi assim, uma honra para a gente ter aqui assim, né, um professor com a sua qualidade. Eu vou agradecer também o Renato, que é assessor de imprensa da Unesp e que é meu irmão. Ele falou. Então, e que fez Renato Coelho. Isso, deu essa oportunidade ótima para a gente, né, estar alguém com qualidade aqui para a nossa cidade. Isso, e fica o convite para o senhor, quando quiser fazer o lançamento dos livros aqui em Serra Negra, venha aqui na Casa da Cultura e Cidadania, Dalmo de Abreu Dalari, a nossa Casa da Cultura aqui, Cidadania, que é mantida aqui pelo diretório do PT local, né? E que estão com atividade aqui, enfim, para ser um polo dinamizador de cultura, arte e política aqui na região. Fica o convite, quando o senhor quiser vir lançar o livro, é só nos avisar. Eu agradeço, já estou aceitando, e também quero dizer o seguinte, se vocês precisarem de mim, estão às ordens, a hora que vocês quiserem, é só me dar um alô, a gente combina. Ótimo, então. Muito obrigado, professor. Eu queria que agradeço. Então. Agradeço e queria agradecer aos que estão nos acompanhando até agora, né, os heróis da resistência. Afinal de contas, né, hoje é sexta-feira, sextou, né? Então, como a gente não pode sair, a gente festa em casa. Né? Faz a festa em casa. Gente, um grande abraço, foi um prazer estar com vocês. Foi nosso. Até mais. Tchau. Tchau. Até logo. Tchau.